agora de um tema que ainda gera muita discussão, principalmente pela falta de conhecimento. Uma lei aqui do nosso estado, ela vai facilitar o acesso de pacientes a medicamentos feitos à base da maconha. Hoje, para conseguir esse tratamento, é preciso você entrar na justiça, é um processo moroso, demorado. Diversas doenças podem ser tratadas com este produto. E aqui no Brasil, pelo menos 13 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com esses medicamentos que vêm à base da cannabis. Este é um tema importante que nós aqui do Balanço Geral estamos abordando a partir de agora. Foram quase 4 anos de discussões na Assembleia Legislativa até a aprovação da lei que facilita o acesso da população aos medicamentos à base de cannabis. A gente está falando de maconha, a gente está falando de uma planta que carrega um estigma, que carrega um preconceito enorme ainda, infelizmente. Eu creio que essa demora deve-se ao preconceito. Para garantir o produto, muitas famílias recorrem à justiça. E um dos benefícios da lei paranaense é que o tempo de espera do processo seja reduzido. O governo do estado investe cerca de 6 milhões de reais por ano na distribuição do medicamento para cerca de 220 pacientes que foram aos tribunais. Canabinoides são princípios ativos e eles resultam em, por exemplo, o THC, indicado como antidepressivo, anticonvulsivo e que pode ajudar no sono e apetite. E o CBD, que tem propriedades analgésicas, sedativas e também anticonvulsivas. A cannabis medicinal, ela não tem nada específico como uma base recreativa. Eu preciso ter toda a orientação médica responsável, fazendo com que tenha essa correlação médico-paciente e observar o que realmente o paciente necessita do ponto de vista de saúde. A previsão é que a lei seja promulgada na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, na Assembleia Legislativa. A Lei Pétala, como foi batizada, é uma homenagem à paciente curitibana de 5 anos, diagnosticada com uma doença rara que afeta o desenvolvimento neurológico. Ela usa o medicamento. Após publicada no Diário Oficial, a lei entra em vigor em 30 dias. As principais doenças que podem ser tratadas com óleo são depressão, câncer, dores crônicas, Alzheimer, autismo, epilepsia e glaucoma. Segundo a Anvisa, pelo menos 13 milhões de brasileiros sofrem de alguma doença ou condição que podem ser tratadas com medicamentos à base de cannabis. Começou a usar o canabidiol paralelamente, em doses ainda muito baixas, e a Pétala mudou assim completamente. Ela ficou extremamente atenta, responsiva, dona do seu próprio organismo, dona de si. No mundo hoje, cerca de 50 países já regulamentaram medicamentos à base de cannabis. O Brasil não é um deles, por isso os estados tomam a frente com regulamentações próprias. Nós precisamos, no âmbito nacional, a aprovação de um projeto de lei que dê conta de todo o Brasil, que propõe a regulamentação do uso industrial, do uso medicinal, que fortaleça o papel da pesquisa, das associações, o papel científico que essa planta tem. E para isso a sociedade tem que entender qual é o objetivo da extração desse poderoso remédio, doutora, que está trazendo à vida crianças, jovens, adolescentes, adultos que enfrentam sérios problemas de saúde que podem todos serem minimizados com os efeitos dessa planta. A ideia é desmistificar. A planta ela não tem só uma finalidade, mas a parte que é medicinal, como ela funciona, à medida que as pessoas forem entendendo. E tem inclusive um podcast aqui da casa, Exatamente. Que é a planta que cura a cannabis medicinal, que o Rivaroli é que é o mediador, E que, vou te contar uma coisa, eu aprendi muito nesse podcast, porque ele é muito claro, desmistificou muita muito coisa. translúcido, muito claro. Os pais dessas crianças falam, especialistas falam, e assim, vale muito a pena, porque algo que a gente não conhece dá medo. É importante que se conheça, que se tenha uma visão mais clara do que pode, do que não pode, do que acontece, não acontece, para que haja esse avanço, porque as leis só avançam junto com a sociedade. Então siga aqui o caminho, o exemplo da doutora Márcia, para você saber um pouquinho mais, dá para acessar o nosso podcast ainda, A Planta que Cura. E o pessoal começou a discussão sobre esse projeto agora, hein? 1h45. Aliás,